Aos 33 anos, André Carrilho chega para ser o novo reforço do Corinthians. Conheça um pouco mais sobre o meia peruano depois da nossa vinheta. Para você, amigo e amiga ligados aqui no YouTube, hoje trago mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos falar sobre o meia peruano André Carrilho, 33 anos, ele que chega para reforçar o timão para a sequência de 2024. Mas antes de falar do Carrilho, eu peço para que você, claro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba tudo em primeira mão, os nossos conteúdos, fazendo aquele convite. O conteúdo do seu time de coração você acompanha aqui com exclusividade no nosso Fala Adriano Esporte Clube. E esse vídeo tem o apoio da 1xBet. Só na 1xBet você ganha na hora 100% de bônus no seu primeiro depósito utilizando o cupom Fala Adriano. Venha para 1xBet, você também, o produto é destinado a adultos. Jogue com responsabilidade. O peruano André Carrilho, revelado pelo Alianza Lima e com passagens pelo futebol português, pelo futebol inglês, estava desde 2019 jogando no futebol da Arábia Saudita. O Corinthians, que acerta a contratação do bom meia André Carrilho para a sequência da temporada, o Corinthians que já acertou também a contratação do Memphis Depay, ou seja, vai montando um time interessante para a sequência da temporada. E no vídeo de hoje vamos mostrar para você, torcedor corintiano, como que gosta de jogar o André Carrilho, através do seu mapa de movimentação, a sua posição detalhada e, claro, os números do jogador peruano jogando lá no futebol saudita, ele que inclusive estava jogando lá desde 2019. Então, para começar o nosso vídeo, ilustrando para você, torcedor corintiano, na tela o mapa de movimentação e também a posição detalhada de André Carrilho, atleta peruano de 33 anos. O Carrilho, quando ele foi revelado pelo Alianza Lima, é interessante que ele começa a jogar no Alianza Lima como um extremo pelo lado direito. E aí quando ele chega no futebol saudita lá em 2019, ele ainda continua jogando como um ponta pelo lado direito, mas aos poucos ele vai recuando um pouco, vai jogando mais como meia mais central, vai jogando mais como meia mais ofensivo. A gente, inclusive, consegue até acompanhar pelo próprio mapa de movimentação do Carrilho, ele jogando um pouquinho mais por dentro, né? Jogar um pouco mais pela direita, mas também um pouquinho mais por dentro. A gente pode até acompanhar essa boa movimentação, inclusive é assim que ele joga na seleção peruana como um meia mais ofensivo, né? Dando essa facilidade. Ele tem uma boa visão de jogo, então tem essa boa qualidade no passe, então facilita para que ele faça esse tipo de jogada. Então é interessante a gente notar que era um ponta quando foi revelado pela Alianza Lima, mas recua um pouco, vai jogar um pouco mais pelo meio e aí preenche bastante esse espaço, ele que tem boa movimentação. Posição detalhada do Carrilho jogando lá no futebol saudita, a ponta. Ele jogou como meio ofensivo a grande maioria dos seus jogos, mas também sabe jogar como um ponta direita, assim como ele foi revelado lá pelo Alianza Lima, mas também sabe jogar como meia central. Ou seja, é interessante, né, a história do Carrilho, porque ele começa como um extremo pelo lado direito, mas chegando no futebol saudita, inclusive jogando com o próprio Ramon Dias, jogava como meia um pouquinho mais ofensivo. Então é interessante essa característica de mudança do Carrilho, ele que já tem 33 anos de idade, já não é mais um menino, talvez não tenha a condição física para jogar como extremo, mas é interessante ele jogar trazendo um pouquinho mais por dentro, tem boa qualidade, inclusive o Carrilho, para jogar um pouquinho mais como meia ofensivo. Vamos agora mostrar para você, torcedor corintiano, como que foi então a estadia do atleta jogando lá no futebol saudita, ele que jogou lá desde 2019. Na tela, os números absolutos de André Carrilho jogando pelo futebol saudita. Lá foram 130 jogos, sendo 104 como titular, foram 19 gols, 23 assistências, 42 participações em gols, 164 finalizações, sendo 59 no alvo, foram 194 passes decisivos, 39 grandes chances criadas e 270 dribles certos. Inclusive, na última temporada, ele defendeu as cores do Al-Qadisiyah. Foram 29 jogos com 2 gols e 5 assistências. O Carrilho, ele que teve uma boa passagem, inclusive, jogando pelo futebol saudita. Quando a gente começou a mostrar no mapa de movimentação que o atleta que tem uma boa ação ofensiva, ele tem uma boa ação ofensiva porque muda de posição, sai do extremo para jogar um pouco mais por dentro, e as ações ofensivas chamam atenção porque exatamente ele
pisa muito no campo do adversário, ele consegue criar boas condições de gol, consegue criar boas jogadas ofensivas através da sua boa qualidade. Então ele tem essa qualidade de receber um pouco mais aberto, que é a sua característica, inclusive recebe um pouco mais aberto e consegue achar um passe para o atacante melhor posicionado. Quando é centralizado, jogando mais como meio um pouco mais ofensivo, também ele tem essa característica de dar esse passe, já dar o passe e já tentar a tabela. Recebe mais uma vez por dentro e aí ele consegue achar um passe para um jogador em melhor condição. Ou seja, é um atleta que tem essa característica de um bom passe, tem essa característica da boa visão de jogo. Aliás, uma das suas principais virtudes é a sua boa visão de jogo e o seu bom passe, seja ele longo, seja ele um passe mais curto, mas tem essa característica aí, o André Carrilho, de ter uma boa visão de jogo e também tem um bom passe. É um atleta também, por ser um atacante de origem, ele tem um bom controle de bola. E se você estiver gostando do vídeo, deixa o like para que chegue mais e mais torcedores do Corinthians. Ele tem uma boa condição quando está com a bola nos pés, segura bastante a bola, ele tem essa qualidade na condução das jogadas, né? Inclusive abre bastante espaço quando ele faz esse tipo de jogada, porque ele consegue segurar a bola, cadencia bastante o jogo, então tem essa característica, inclusive chegar à linha de fundo e dar alguns bons passes, mas a sua principal característica é essa, né? Segurar um pouco a bola, essa boa condução, até para achar um passe, até mesmo para criar uma ação ofensiva desde o meio campo. Interessante, né? O Carrilho tem essa qualidade. Nós acompanhamos aqui o futebol sul-americano como um todo, e quando o Carrilho chega principalmente no Sport, depois ele vai para o Benfica, faz boas temporadas no futebol português, né? Inclusive destaque no futebol português, destaque também na seleção peruana, justamente por essas características que ele tem. Um bom controle de jogo, a boa visão de jogo, o seu bom passe, ou seja, é interessante o atleta peruano, ele que chega então para reforçar o timão para a sequência da temporada. Uma outra característica interessante que o torcedor corintiano vai acompanhar bastante no Carrilho é a sua bola longa, a seu jogo direto. Então tem essa característica de receber essa bola um pouco mais atrás e também começar essa jogada de construção na bola longa ou no jogo direto. Então ele faz isso demais jogando pela seleção peruana, recebe sempre essa bola, desafoga, principalmente quando recebe um pouco mais à frente do zagueiro e consegue fazer essas jogadas aí de bola longa, essa jogada, né, que a gente chama de jogo direto. Então tem essa qualidade justamente por ter uma boa visão de jogo, então ele consegue acertar o passe com bastante tranquilidade, virando a bola de um lado para o outro, ou até mesmo no jogo direto. Faz alguns gols interessantes, o Carrilho faz gols até bonitos, inclusive, fez belíssimo gol contra a seleção brasileira, né, esse gol aí que jogando contra a seleção do Brasil, um belíssimo gol do Carrilho, faz alguns gols também pisando dentro da área como um atacante, pisando dentro da área, fazendo gol com seu pé direito, e também faz gols de cabeça. O Carrilho acerta alguns gols de cabeça, inclusive tem gols lá na equipe do Al Hilal, tem gols também pelo Al Qadisiyah, ou seja, é um atacante bastante completo, é um meio atacante bastante completo, o André Carrilho, de 33 anos, dele que chega então para reforçar o timão para a sequência da temporada. Gostou do vídeo, torcedor corintiano? Eu quero saber a sua opinião, quero saber a sua análise desse novo reforço do Corinthians, o André Carrilho, de 33 anos. Escreve pra gente nos comentários, vocês que chegam sempre muito forte no nosso canal aí, com suas opiniões, então queremos ver também a sua opinião neste vídeo do André Carrilho, o peruano de 33 anos, que chega para reforçar o timão para a sequência da temporada. Deixe seu comentário aqui no nosso vídeo, vou ler sua mensagem aqui no nosso canal. Então no vídeo de hoje falamos sobre André Carrilho, peruano de 33 anos, que chega para reforçar o Corinthians para a sequência da temporada. E o nosso Fala Adriano Esporte Clube se encerra por aqui. Até o próximo vídeo, até lá então. Tchau, tchau.